Shabbat Shalom, meus irmãos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. É uma alegria imensa, amados, estarmos reunidos hoje, num dia de sábado, no nosso Shabbat, para estar mergulhando nas Escrituras com o nosso papai, né? Mais um estudo onde a gente vai entender o que é que o papai quer nos falar nesse dia de hoje. É com muita alegria. Então, assim, eu confesso a vocês que eu imaginei, né, que hoje nós iríamos estudar sobre o Shabat e entender o quão profundo é o dia do sábado, né, que o papai pediu para todos os seus filhos guardarem e santificarem, né, para ele. Mas aí, durante a semana, eu entendi que o papai, na verdade, ele estava querendo falar sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, sobre os dias de Noé. Inclusive, o papai até através de um irmão muito querido, tá? Que falou para mim também sobre a questão da arca, tá? Foi que começou a me despertar para aquilo que o papai queria. Então, hoje, a gente vai estudar sobre o dilúvio, a Arca de Noé e os dias que nós estamos vivendo, porque como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24, nós já estamos vivendo dias como nos dias de Noé, o tempo do fim. E é sobre isso que o papai quer falar. Ele tem um chamado para nós hoje. Amém? Então o Shabat fica para uma outra oportunidade, se assim o nosso papai permitir. Tá certo? Antes de mais nada, queridos, eu quero pedir para vocês que, caso gostem do vídeo, se inscrevam no meu canal, tá? Ativem o sininho, porque assim quando começar a chegar vídeos novos, vocês serão notificados. Deixe o seu joinha, tá? Fala lá se você gostou ou não, deixa o joinha para nós. E se desejar também, deixe os seus comentários, tá certo? Então, vamos lá. Em Isaías 46, queridos, no versículo 10, o papai diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio, Bereshit, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que não aconteceram. E eu digo, o meu propósito se realizará e farei toda a minha vontade. Então nós observamos aqui em Isaías que o papai ele já diz que ele sempre anuncia o fim, que em hebraico significa Besof, desde o princípio, que se chama Bereshit. Então nós vamos ver aqui que em Gênesis 6, tá? O papai já está falando de algo que aconteceu no passado, por meio de Noé, certo? E que é algo que vai acontecer no fim. Então, no princípio de todas as coisas, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o papai já está anunciando o fim desde o seu princípio. É isso que nós vamos estudar, certo? Então vamos lá, sobre o dilúvio. Em Gênesis 6, nós observamos que o papai, ele já estava indignado com tanta violência e corrupção na terra, tamanha era a iniquidade. Aqui em Gênesis vai chegar a dizer que o nosso papai, ele estava tão triste, tão indignado, tão irado com a situação como a terra estava totalmente corrompida, que ele chegou a se arrepender de ter criado o homem. Veja só o tamanho da tristeza, da dor e da indignação do nosso papai ao olhar para a terra. Mas ele encontrou um homem no meio de toda essa corrupção, chamado Noé. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Noé era um homem justo. É isso que nós vamos ver aqui agora, tá? Gênesis 6, queridos. Então a terra estava totalmente corrompida. E eu vou logo para o versículo 3, ok? Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão de 120 anos. Ou seja, o homem que era para ser criado e viver na eternidade junto com o papai, certo? Agora já estava totalmente corrompido e o nosso papai diminuiu o tempo de vida na terra do homem de 120 anos, tá? Aí ele começa: havia naquele dia
gigantes na terra, que nós sabemos que são os nefilins, né? Os anjos que decidiram se unir às mulheres na terra, né? E eles são chamados de nefilins. Então, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais eles lhe deram filhos. Esses foram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Versículo 5. Então viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, versículo 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração, como eu falei para vocês, né? O papai, ele estava tão indignado, tão irado com a situação, tão triste, que ele chegou a se arrepender de ter criado o homem na terra, certo? Versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Porque Noé era o que nós chamamos em hebraico de tzadik, era um homem justo, tá? Aí ele vai falar, versículo 9, são estas as gerações de Noé. Era ele um homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Essa palavra aqui para violência, amados, no hebraico é Hamas. Te lembra alguma coisa? Pois é. Hamas significa violência. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Tá? Então, olha só. O fim de todos os seres humanos é chegado. A palavra hebraica para o fim é besof. Então, ele está aqui dizendo a Noé: o besof de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de Hamas, cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. E aí ele começa a falar o comprimento, falar tudo, né? Como o Noé deveria fazer, certo? No versículo 17 ele diz: eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Versículo 18. Contigo, porém, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive na terra, de tudo que é carne, de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Tá? E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandara fazer. Então observe que no meio de todas aquelas pessoas no mundo, de toda aquela violência, o papai achou um justo, que foi Noé, um tzadik, certo? Então nós vemos que em Gênesis 6, que eu acabei de ler, no versículo 9, a palavra que o papai usa no hebraico, como eu já falei para vocês, que a revelação do papai está no alfabeto hebraico, o Aleph Bet. Então a língua hebraica é a língua que o papai deixou para nós, é o original da Bíblia, tá? Do povo hebreu. Então a palavra que ele usa para violência é Hamas. Entendeu? Noé se chama Noa. E Noa significa descanso. Coisa belíssima, né, amados? Então hoje nós vemos aí, né, o ataque terrorista. Quem é que está fazendo guerra com Israel? O Hamas. Hamas significa violência. Então esta palavra, ela é atualíssima para os dias de hoje, pois nós já estamos vivendo os dias de Noé, certo? Então assim, nós vamos ver lá mais adiante em Mateus 24 que Jesus ele fala sobre isso,
que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. E nós vemos aqui que desde o princípio, o Bereshit, o papai já anuncia o fim, que é o Besof, certo? Quando ele diz aqui, amados, algo interessante, que ele diminuiu a vida do homem para 120 anos na terra, esses 120 anos ele não é por acaso, tá? Nós vamos observar que no livro de Jubileus, o livro de Jubileus não está na Bíblia. Ele é um livro considerado apócrifo. O que é um livro apócrifo? São livros que, segundo a religião católica na época, que, como eu falei para vocês, o primeiro órgão, né, que fez a tradução bíblica, tá, que organizou os livros, as escrituras, né, que foram feitas, os escritos dos discípulos, de tudo. Quem organizou dos profetas, quem organizou em um livro e chamou de Bíblia, foi a Igreja Católica, tá, amados? E quando eles fizeram isso através de um cânon é justamente essa coletânea, tá, dos escritos judaicos, dos escritos messiânicos, e organizar tudo dentro de um livro, colocando em capítulo, versículo e transformando no que hoje nós conhecemos a Bíblia, foi a Igreja Católica, tá certo? E ela considerou que alguns livros não eram inspirados por Deus, não traziam ensinamentos de Jesus e, portanto, não teria problema se fossem tirados, tá certo? Então, o livro de Jubileus é justamente um livro apócrifo, que, segundo a religião católica, eles dizem que não foram inspirados por Deus e, por isso, não fazem parte de nenhum cânon bíblico. Só que isso é justamente uma estratégia de Satanás, porque tem alguns livros apócrifos que são altamente reveladores, como, por exemplo, o livro de Enoque, que fala do tempo do fim, fala da geração que virá no tempo do fim, fala das coisas que Deus criou, fala da rebelião que aconteceu nos céus, porque nos céus foi o primeiro lugar onde aconteceu a rebelião, né, de Satanás e parte dos seus anjos contra Deus, entendeu? Então o livro de Enoque é altamente revelador. E justamente porque tem revelações profundas para o povo de Deus, a Igreja Católica retirou. Você entendeu? A religião retirou. O livro de Macabeus também. E o livro de Jubileus. O livro de Jubileus, meus amados, ele relata justamente o tempo de vida do homem na terra. Certo? Ele é um livro que ele narra a história da criação do mundo, a história de Adão e Eva, a história dos personagens bíblicos que estão em Gênesis e, principalmente, ele fala dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de Israel. Então, o livro de Jubileus ele é riquíssimo, porque ele narra tudo até Moisés. E justamente, né, por que será que esses livros foram cortados, não foram colocados na Bíblia? Interessante, né? Então, o livro de Jubileus, lá está constando o tempo de vida do homem na terra. E aqui na Bíblia também, o pai acabou de mostrar aqui no versículo 6, em Gênesis, né? Ele reduziu o tempo do homem para 120 anos na terra. No livro de Jubileus fala que o tempo do homem na terra são 120 jubileus. Estudando a Bíblia, nós sabemos que um jubileu é 50 anos. Eu não vou entrar mais profundo porque não é o assunto de hoje, senão vai tomar muito tempo do vídeo, tá? Então, um jubileu se refere a 50 anos. Se eu pegar 120 anos e multiplicar por 50, vai dar 6.000 anos, queridas. 6.000 anos foi o tempo que o papai deu para o homem na terra executar a obra que ele determinou. E se vocês observarem pelo calendário bíblico, o calendário de Deus, como eu já falei para vocês, nós estamos no ano 6024, então nós já estamos nos acréscimos, queridos. Nós já estamos vivendo, meus irmãos, o tempo do fim. Nós somos a igreja do tempo do fim. Nós somos a última geração que vamos ver a volta do nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós já estamos em 6024, estamos nos tempos finais da igreja na terra, compreende?
Então isso tudo está escrito pelo calendário de Deus. Então nós precisamos mais do que nunca entrar na arca para que possamos escapar do dilúvio que está preparado para esse tempo do fim, para vir sobre a terra. Tá? Só que nós sabemos que o papai ele fez uma aliança com Noé, no qual ele disse para Noé que ele não mais destruiria a terra com água, mas sim com fogo, certo? E então ele deixou como sinal no céu o arco-íris, justamente para toda vez que Noé visse o arco, e esse sinal não é só para Noé, mas para toda a humanidade, tá? De que ele não mais destruiria a terra com água, mas sim com fogo. Mas não deixa de ser um dilúvio, porque a palavra dilúvio está significando juízo de Deus sobre a terra. Amém? Então nós vemos que a palavra Bereshit significa o princípio de todas as coisas, o princípio da criação. E a palavra Besof, o fim de todas as coisas. Então, no capítulo 6 de Gênesis, que fala sobre Noé, o dilúvio, a construção da arca, o papai ele tá falando já das coisas daquele tempo, que era o princípio, mas já está anunciando as coisas do fim, como ele faz em Isaías 46. Ele diz, né, em Isaías 46, que nós já lemos. Então, Noé ele está falando do início e do fim de todas as coisas, certo? E da entrada no descanso do Senhor, porque o nome Noah significa em português e significa em português Noé, tá? Que significa descanso, descanso do Senhor, tá? Em Mateus 24, nós vamos dar um pulinho lá, é onde Jesus fala exatamente que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Já estamos chegando. Aliás, já estamos chegando não, nós já chegamos nesse dia, tá? Mateus 24, versículo 37. Jesus ele já declara que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias e o seu reino, tá? No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o papai vai dizer assim, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? E nós já estamos caminhando para a conclusão de todas as coisas. Amados, existe um calendário que é o calendário de Deus. Deus ele não perdeu o controle das coisas. Tudo está dentro do calendário dele para acontecer no tempo certo. Não tem nada desorganizado, não tem nada solto. Entendeu? Tá tudo dentro do calendário de Deus, tá? Então ele vai revelando aqueles que são deles. Assim como ele revelou para Noé, o único justo que ele achou na terra, ele continua revelando tudo que ele vai fazer para todos os justos. Todos os pequeninos dele, todos os tzadiks. Porque o papai ele sempre revela o que vai fazer aos seus filhos, amém? Então, o dilúvio, amados, ele é o juízo de Deus sobre a terra. Quando a gente fala assim juízo parece ser algo ruim, não é? As pessoas foram ensinadas, tá? Que juízo era algo ruim, que Deus é ruim, que Deus castiga, sabe? Mas não é isso. Veja bem, o mesmo juízo que Deus usa para começar algo novo, ou seja, a maioria das pessoas tem medo do juízo, mas o papai ele usa o juízo, tá, para fazer uma limpeza, uma purificação na terra, entendeu? Porque depois dele fazer essa purificação vai haver restauração, ele vai trazer algo novo. Então esse mesmo juízo que condena é o mesmo que traz uma restauração, traz algo novo, uma nova terra. Porque aquilo que parece ser ruim de início, que é o juízo, no fim haverá uma restauração. Ele usa o fim, ele usa a destruição e o seu juízo
para ser glorificado, para manifestar a sua glória. Então, por que que hoje, quando se fala do juízo de Deus, as pessoas têm medo, né? As pessoas acham que é algo ruim, porque elas não têm uma figura correta de quem papai é, tá? Existe dentro dela uma figura errada de quem o pai é. E quem implantou isso dentro dela foi justamente o mundo, com seus conceitos distorcidos. Por meio de Satanás, ele foi criando uma imagem incorreta de Deus dentro de nós. Então nós não temos a figura correta de quem ele é, entendeu? Porque o juízo pode parecer algo ruim, mas é algo que no fim vai trazer uma restauração para toda a terra, vai trazer algo novo, vai permitir com que o papai venha habitar no meio de nós, entendeu? Então primeiro acontece o juízo, para depois a implantação de algo novo que vai acontecer, certo? E em meio ao fim, a esse juízo, a destruição, o nome do papai vai ser glorificado, porque tudo isso vai gerar temor nas pessoas, porque muitos amados acham que é a história da carochinha, a vinda de Jesus, que está demorando, que não vai acontecer. Muita gente já não espera mais o Messias voltar, entendeu? Muita gente já não acredita mais nas promessas do Senhor. Tem muitas pessoas, inclusive dentro daquilo que eles chamam de igreja do Senhor, que já não acreditam mais na promessa de Deus, já não acreditam mais na vinda do nosso Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. Você entendeu? Tem pessoas que acham que Deus não que Deus já abandonou, que Deus não está vendo as coisas erradas que ela está fazendo, entendeu? Vou dizer para vocês, é um engano completo. O papai, ele está vendo tudo. Se alguém acha que aquilo que ele está fazendo de errado e oculto e permanece fazendo, que o papai não está vendo, eu tenho uma ótima notícia para você. Aliás, para quem está pecando é uma má notícia, né? O papai, ele está vendo tudo. Só que ele é longânimo, amados. Longânimo é uma pessoa que é extremamente paciente, sabe? Ele demora em se irar. É como se ele, mesmo soberano em todas as coisas, permitisse que fosse desobedecido durante um tempo, até que venha o tempo do juízo. Mas ele está vendo todas as coisas, entendeu? E nós já estamos vivendo o tempo do cumprimento de todas as coisas, inclusive o juízo de Deus, tá certo? Então, para quem acha que Deus não está vendo, tá? A palavra de Deus diz que com o papai não se brinca e de Deus não se zomba. Tá, queridos? E é por isso que ele está despertando um povo para sair do meio dessa sujeirada toda e entrar na arca, porque o juízo de Deus vem, e vem com força. E tudo isso acontece para que o nome dele seja glorificado, para manifestar a sua glória aqui na terra, no meio do seu povo, entendeu? Então, se você olhar, se você observar, para o juízo é somente para aquelas pessoas que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Mas se você olhar para o juízo como instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado, então você começa a olhar com outros olhos. Quando nós percebemos que o juízo de Deus é para que as pessoas voltem a temer ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja soberano e venha habitar entre nós, nós nos alegramos, pois o que está por vir é maravilhoso, meus amados. E o reino de Deus, ele será implantado na terra. Isso vai ser algo maravilhoso. Só que o papai, ele estava até me mostrando, durante a semana, em João 2, ele me mostrou que o primeiro milagre de Jesus aconteceu no casamento, não foi em Caná da Galileia, como está relatado em João 2. Logo depois, em Caná da Galileia, logo depois do casamento, já vem a parte onde ele fica irado, indignado, e ele entra no templo e ele começa, com um chicote na mão chamado azorrague, a derrubar a mesa dos cambistas. Ele vê aquele povo todo vendendo e comprando coisas dentro do templo, e ele fica tão indignado que ele diz: a minha casa, a casa do meu pai é casa de oração,
É casa de relacionamento com Deus, não é casa de comércio. E não é o que muitos estão fazendo hoje, comercializando aquilo que Deus deu para eles, para que eles dessem para as pessoas, principalmente os líderes, comercializando os dons e talentos de Deus, comercializando as almas dos homens dentro dos templos. Então precisa haver uma purificação, queridos, de todas essas coisas. Então por isso que o juízo antecede a restauração. Entendeu? Naquela época de Noé, a terra estava corrompida e cheia de violência, que é o Ramás. E hoje como é que estão as coisas? Se duvidar, está até pior, porque hoje parece que o temor do Senhor praticamente desapareceu. E existe corrupção até mesmo dentro daquilo que eles chamam de casa de Deus. Entendeu? Então o mundo hoje está cheio de Ramás, está cheio de violência. E a corrupção hoje está imperando, queridos. A corrupção moral, que é quando o homem se afasta de Deus completamente, se afasta das leis de Deus. A corrupção política, que é o que a gente vê o tempo todo nos jornais, entre os políticos. A corrupção financeira, onde as pessoas estão mais preocupadas com dinheiro, né? E roubam, matam por causa do dinheiro, tá? Corrupção jurídica, a gente vê, né, o judiciário com tantas questões injustas, julgando coisas, né, pessoas inocentes indo para a cadeia e muitos outros, né? Mas só que tudo isso aí começou com a corrupção moral. Ela é a principal de todas as coisas. Por quê? Porque a corrupção moral se dá a partir do afastamento do homem das leis de Deus. Você entendeu? A iniquidade, que é o afastamento das leis, é praticar injustiça contra Deus. A iniquidade é você se afastar da lei de Deus, é você viver sem lei. Anomia, sem lei. O afastamento do homem de Deus, o afastamento da Torá, o afastamento dos homens daquilo que Deus ensinou, seus princípios, seus mandamentos e seus estatutos, causou uma corrupção moral na humanidade. É o que o apóstolo Paulo chama de apostasia, negar as leis de Deus, tá? Então, através disso daí, foi dando origem aos outros tipos de corrupção e violência, mas a causa é a iniquidade, o afastamento do ser humano das leis de Deus. Isso traz corrupção. Então, o que é que precisa acontecer? Um retorno. As pessoas precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Elas precisam de verdade reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter verdadeiramente a Deus, através do seu Filho Jesus. E andar nos seus caminhos, para que haja regeneração. Você precisa voltar. Sabe, queridos, desde 2021 que o papai já tinha começado a me revelar coisas que iriam acontecer, principalmente nesse ano de 2024. No ano passado, em 2023, o papai falou para mim que nós iríamos entrar num período de guerra. Guerras muito grandes, tá? Nós não estamos ainda vivendo o tempo do fim. Jesus não vai voltar agora, tá, queridos? Mas ele falou para mim que o que nós estaríamos vivendo agora seria um ensaio das coisas que estão por vir de maneira literal, daqui a 40 anos, como eu já falei para vocês. Faltam só 40 anos para a volta de Jesus. Nós somos a geração dos 40, que vamos ver a volta do Senhor Jesus, a última geração. Então, papai disse que esse ano, 2023 e 2024, seriam anos importantes, onde ele estaria dando um reset. Por isso que eu gravei um vídeo no meu canal chamado O Grande Reset da Humanidade. Certo? Porque para que o evangelho dele seja restaurado e seja pregado a toda criatura nos 4 cantos da terra, precisa haver uma intervenção de Deus. Precisa haver uma intervenção divina, principalmente aqui no Brasil, que foi o local onde ele escolheu.
para que haja esse avivamento da palavra de Deus, da restauração da Torá no meio do seu povo. Compreendeu? Então, é época de se pregar arrependimento, é época de se pregar a volta ao jardim, o retorno ao homem original, o retorno a Jesus. Compreendeu? Então, desde o ano passado, quando eu voltei a gravar com o primeiro vídeo em agosto chamado Techuvá, e Techuvá nada mais é do que o retorno ao homem original, o verdadeiro arrependimento, no hebraico significa Techuvá. Foi o primeiro vídeo. Então, desde agosto do ano passado, que eu estou pregando arrependimento. A Bíblia toda fala de arrependimento para a salvação. Compreendeu? Então é momento de nos arrependermos. Porque esse ano, como eu já falei, nós estamos nesse propósito da Santa Convocação, é justamente o ano em que o papai ele vai intervir de maneira poderosa, com mão forte, para que o verdadeiro evangelho surja. Sabe? Se levante, seja restaurada a Torá no meio de nós. Entendeu, queridos? Porque nós só vamos ser limpos e purificados pela palavra. Então precisa haver uma purificação do templo antes da restauração de todas as coisas. E essa purificação se dá por meio do juízo de Deus. Certo? Então em Mateus 24:68, o Senhor Jesus ele está falando do princípio das dores. Ele começa a falar a partir do versículo 6, né, ele começa a falar. E olha que interessante o que é que ele diz. Versículo 6. Mateus 24, versículo 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, não ficarem impressionados nem alarmados, porque tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. É o que ele chama de o princípio das dores, tá? Aí no versículo 7 ele diz: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não já é o que está acontecendo? Todas essas coisas, porém, elas são apenas o princípio das dores. Compreendeu, queridos? Então é o que nós já estamos vendo. Com os olhos espirituais, nós já podemos ver as nuvens escuras de Noé se formando. A tempestade, ela já está chegando, assim como na época de Noé. Só que na época de Noé, foi com água que o papai trouxe o juízo. No tempo do fim, será com fogo. Você entendeu? Conforme a aliança que Deus fez com Noé e prometeu para ele que seria com fogo em Gênesis 9. Não vireis mais e destruireis a terra com água, mas sim com fogo. Estejam com os olhos abertos, povo de Deus. O que nós estamos vendo hoje, como eu acabei de ler aqui, Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerras. O que é que nós estamos vendo hoje? Guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra entre Israel e Hamas. Essa semana, a Coreia do Norte já falou que vai entrar em guerra contra o Japão. No Haiti já está a maior guerra civil, tem até toque de recolher no Haiti. Certo? Então, nós estamos vendo guerras e rumores de guerras em toda parte. Essa semana já foi anunciado o Irã, amados, o Irã, que é um dos inimigos de Israel. Na verdade, eu acho que é o pior, porque o Irã é um povo originário da Pérsia. E se nós formos lembrar da palavra que foi dada na semana passada, no sábado passado, que foi a festa de Purim, a rainha da Pérsia era Ester. O rei da Pérsia, do Império Medo-Persa, era o rei Assuero. E Ester, ao casar com o rei Assuero, se tornou a rainha da Pérsia. Então o povo persa foi o povo que decretou a morte, o povo de Amã que decretou a morte sobre os judeus. Então podemos dizer que o Irã, que é um povo originário da Pérsia, é o povo que mais odeia e tem raiva de Israel. Então, por conta do ataque de Israel
ao consulado em Damasco, na Síria, tá? O Irã prometeu devolver o ataque. Então tá tudo tenso lá. Ontem mesmo eu vi no noticiário que eles estão prevendo um ataque do Irã contra Israel nesses próximos dias. Então nós estamos vendo guerras e rumores de guerras, nós estamos vendo terremotos em toda parte, enchentes, desastres naturais, catástrofes naturais. Sabe? Israel, amados, o papai deixou como nosso relógio, ele é o relógio de Deus. Nós devemos estar olhando sempre para Israel, para poder discernir o tempo que nós estamos vivendo. Corre o risco de acontecer uma terceira guerra mundial. Vocês entenderam? Porque esses inimigos de Israel, como o Irã, como eu falei, que é a antiga Pérsia, a Coreia do Norte, a China, a Rússia, eles podem se unir, fazerem uma aliança contra Israel. E aí vai estar estabelecido o quê? Gog e Magog, como está na Bíblia. Que Gog e Magog, está escrito em Apocalipse, viria contra Israel. Quem é Gog e Magog? É um governo e aqueles que estão com ele. É um chefe e as nações juntas. Gog e Magog, o chefe e a sua nação, ou seja, todas as nações que vêm contra Israel na Bíblia é chamada de Gog e Magog. Então você vê que o cenário todo ele está se montando como o tempo do fim. Aquilo que o papai me disse, vocês vão viver um ensaio, um prenúncio do tempo do fim. E por que isso está acontecendo? Porque o papai, ele está chamando a atenção das pessoas, dos filhos de Deus, que já chegou o momento de salvação. Já é tempo aceitável do Senhor. Já é tempo de se arrepender e entrar na arca. Compreendeu? Nós já estamos vivendo os dias maus. Nós já estamos vivendo como nos dias de Noé. Tá? Em Ezequiel 38 e 39, fala sobre Gog e Magog. Em Zacarias 12, no versículo 2, olha o que o Senhor fala a respeito de Israel. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tormento para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco de Jerusalém. Essa profecia, ela já ocorreu, mas ela vai acontecer de novo no tempo do fim. Como eu falei para vocês, o papai ele trabalha com ciclos. Então as profecias deles vai se cumprindo em ciclos. São cíclicas. Então de tempos em tempos nós estamos novamente passando por coisas que já ocorreram no passado. Por isso que nós precisamos estudar as leis e os profetas. Entendeu? Existem profecias que já se cumpriram, mas que também vão se cumprir novamente no tempo do fim. E nós já estamos vivendo o tempo do fim. Entendeu, queridos? Então Jesus ele diz em Mateus 24, haverá rumores de guerra, haverá guerras e rumores de guerra. Olhai para tudo isso, mas não fiquem alarmados, não fiquem perturbados. Por quê? Porque é necessário que todas essas coisas aconteçam para que chegue de verdade o fim. E o fim é a restauração de todas as coisas. Então, antes de ter a paz, precisa-se haver a guerra. Então, nós não devemos, meus amados, ficar perturbados, mas sim prontos e preparados para o que está por vir. Com os nossos olhos espirituais abertos. E só quem pode abrir os nossos olhos espirituais, quem é? Jesus. É Jesus. Só Ele pode nos tirar da cegueira. Então eu preciso fazer o quê? Entrar em Jesus. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, 2 profecias precisam ser cumpridas no tempo do fim. Uma delas é que o evangelho do reino de Deus, o evangelho restaurado, puro e genuíno, o verdadeiro, ele precisa ser pregado a todas as nações. E 2, a plenitude dos gentios, ela precisa entrar, ela precisa se completar. Compreendeu?
E para que a gente pregue e leve o evangelho até os confins da terra, o evangelho do reino de Deus, esse evangelho precisa ser restaurado. Porque hoje o que é pregado na maioria das igrejas é um evangelho falsificado. Ele não é o evangelho do reino de Deus. Não é os mandamentos de Deus, não é a Torá. Compreendeu? Por que é necessário fazer esse caminho de volta? Tá? E também precisa se completar a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios, meus amados? Eu vou explicar para vocês. Tá? Em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude do enxerto. E é interessante isso. Porque vocês lembram que no vídeo da Santa Convocação, eu comecei falando que em João 1 está escrito, né? Que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu falei para vocês que existia uma profecia ali, que eu iria falar depois. Essa profecia diz respeito a judeus e gentios unidos em um só corpo. Jesus ele veio para o que era seu, que era o povo judeu. Mas pelo fato do povo judeu o ter rejeitado, ele abriu a porta para os gentios e deu a todos os que creem o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome e na sua identidade como filho de Deus. Então, o corpo de Cristo é formado de judeus e gentios juntos, formando um só corpo. Tá certo? Então, o que aconteceu? Jesus ele veio para o povo dele, que era o povo judeu, o povo de Deus. A maior parte do povo de Deus, judeu, não o recebeu. Então, o que foi que papai fez? Ele endureceu uma grande parte do povo judeu, ele endureceu o coração deles e abriu a porta para que o povo gentil pudesse entrar. Quando se completar a plenitude dos gentios e todos os gentios já tiverem entrado, porque existe um calendário de Deus, como eu falei para vocês, então papai vai fechar a porta da plenitude dos gentios e vai voltar para os judeus para resgatá-los novamente. Vai tirar a venda dos olhos dele, porque foi ele quem endureceu uma parte do povo judeu, tá? E vai resgatá-los novamente. Porque quando Jesus vier, ele vai pegar o corpo dele completo. Judeus e gentios num só corpo. E isso está escrito em Romanos 11, do versículo 25 ao 26, a plenitude do enxerto. Então existem duas profecias muito importantes que precisam ser cumpridas no tempo do fim. O evangelho do reino de Deus, o verdadeiro, precisa ser pregado nos quatro cantos da terra, tá? A todas as nações. E precisa se completar a plenitude dos gentios para que na última semana de Daniel o papai possa ir resgatar os judeus. Compreendeu? E o que é essa plenitude do enxerto dos gentios? Tá? Em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai falar que existe uma oliveira. E ele fala que nós, os gentios, que nos tornamos judeus pela fé, precisamos ser enxertados nessa oliveira. E precisamos nos alimentar da seiva, que é o alimento que sai da raiz. E essa raiz é Jesus. Então nós não somos judeus de nascimento. Nós somos judeus pela fé. Porque cremos no Senhor Jesus e por isso, ao crer em Jesus, nós somos enxertados na oliveira. Ok? E por isso nos tornamos judeus pela fé. Tá? Só que faltam o quê? 40 anos, como eu falei para vocês, para que o Senhor Jesus volte. Dentro desses 40 anos, 7 anos é a última semana de Daniel. Então faltam exatamente 34 anos para se fechar a porta da plenitude dos gentios, ou seja, para que se complete a plenitude dos gentios, para que se complete o tempo em que toda a igreja gentílica que se uniu a Israel e se tornou judeu pela fé, entre. Porque daqui a 34 anos, aí a gente vai entrar na última semana de Daniel, os 7 anos finais, que é onde o papai agora vai resgatar o povo judeu.
Com isso, eu não quero dizer que, durante todo esse tempo, judeus não irão se converter ou gentios não irão se converter. Mas eu estou falando para vocês sobre o calendário de Deus. O papai, ele tem tudo organizado, não há nada desorganizado. Compreendeu? Então, durante esse tempo que nós estamos pregando aqui, anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus para os gentios, tá? Pode ser que judeus também venham abrir os olhos e se converter. E na semana de Daniel, mesmo depois de já ter terminado a entrada dos gentios, pode ser que gentios também se convertam. Eu só estou falando do calendário de Deus. Então, faltam 40 anos para o nosso Senhor Jesus voltar, 34 anos para entrar a plenitude dos gentios, e os 7 anos finais, que é a última semana de Daniel, para resgatar os judeus. Então, o que precisa subir para se encontrar com Jesus nos ares, essa igreja que precisa subir, é a oliveira completa. Então, em Romanos 11, o apóstolo Paulo está falando que nós, os gentios, quando cremos no Senhor Jesus, somos enxertados na oliveira e começamos a receber o alimento da raiz, que é a seiva, para que a gente possa brotar, dar flores e frutos, correto? Depois que todos os gentios forem enxertados na videira, então o papai ele vai abrir os olhos dos judeus para que os judeus sejam reenxertados. E assim todos se tornarão um só corpo em Cristo. E nós iremos encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares, a oliveira completa. Entendeu, queridos? Então, esse enxerto dos gentios é na oliveira. Essa oliveira é Jesus. Só que Jesus, as raízes dele são os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Todos os profetas. Davi e Jesus. Yeshua. Entendeu? Então, Jesus, você observa que ele também é chamado de filho de Davi no Novo Testamento. Jesus, ele é a própria oliveira, só que Jesus, ele é judeu, meus amados. As raízes são judaicas, vem desde lá dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, passa por Davi, passa pelos profetas, até chegar em Jesus. Então as raízes são judaicas, então é por isso que nós precisamos voltar às nossas raízes e nos alimentarmos dessa seiva, dessa raiz judaica, porque Jesus é judeu. Você entendeu? Os galhos que existiam nessa oliveira, eles foram quebrados, que foram os judeus, né? Que Jesus veio para os judeus, mas os judeus, a maior parte dos judeus o rejeitou. Então, esses galhos foram quebrados para que os gentios pudessem entrar e serem enxertados na oliveira. Mas o Senhor, ele prometeu salvação para todo o Israel de Deus. Então o Israel de Deus é judeus e gentios juntos. Então depois que a plenitude dos gentios se completarem, o papai vai resgatar os judeus para que todos possam subir como uma oliveira completa para se encontrar com o Senhor nos ares, entendeu? Então por isso precisamos voltar as raízes judaicas, porque a salvação, meus amados, ela vem dos judeus. Jesus era judeu. Foi isso que ele disse para a mulher samaritana em João 4. Ele disse para a mulher samaritana, eu não vou ler porque vai ficar muito grande o vídeo, mas em João 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, tá? Ele diz assim para ela, vá e chame teu marido. Aí ela vai dizer assim, mas mestre, eu não tenho marido. Aí ele diz, disseste bem, não, tu não tens marido, porque tu já teve 5 e esse que é o 6º também não é o seu marido. Sabe o que ele estava dizendo? O seu marido sou eu sou o seu marido. Então volte ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, meus amados, é voltar para Jesus, o nosso primeiro marido. Nós fomos ensinados que voltar ao primeiro amor é voltar às primeiras obras, voltar ao início, quando você logo se converteu, né? Aquilo que eles chamam de convertido.
aceitou Jesus e se converteu, voltar a esse primeiro amor, quando seu peito queima, quando você está ardendo de amor por Jesus, quando você está com a fé lá queimando, não é nada disso. Voltar ao primeiro amor é você voltar para o seu primeiro marido, é você sair do adultério com outros deuses, tá? Sair das práticas erradas, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter verdadeiramente a Jesus e se casar com ele. Porque ele é o nosso primeiro marido. Nós saímos de dentro dele e precisamos voltar para dentro dele. Entendeu? Nós como igreja. Então, nós precisamos voltar. E ele estava ali dizendo, mulher, com a mulher samaritana, eu sou o teu marido. Então, se volte para mim, se volte para o primeiro amor. Então, mais adiante, se case comigo. Era isso que ele estava dizendo. Então, abandone seus deuses, abandone a idolatria e case-se comigo. Compreendeu? Só um momento. Então, mais adiante, no mesmo texto de João 4, ele vai dizer assim, quando ela fala assim, então aonde nós devemos adorar? Porque vocês judeus dizem que é lá no monte em Jerusalém? E nós samaritanos dizemos que é aqui o local onde nós devemos adorar. Onde nós devemos adorar? E aí Jesus fala, mulher, tipo, eis que te digo, né, que nem lá nem aqui. Mas o Pai está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Porque vocês, ele estava falando com a mulher samaritana, que a samaritana é gentílica. A samaritana era da tribo de Efraim. Ela não era judeu de nascença, ela era gentílica. Entendeu? Vocês estão adorando aquilo que vocês não conhecem. E vocês não conhecem porque a salvação vem dos judeus. Porque você precisa voltar para a raiz judaica. Porque eu que sou seu marido, eu sou judeu. Então você precisa voltar às suas raízes. Porque quando você volta para dentro de mim, quando você é enxertado em mim novamente, você vai se alimentar de mim. E a minha raiz lá atrás é Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas. Compreendeu? Eu sou judeu. Então você precisa se tornar judeu. Judia, no caso dela, né? Que era mulher. Compreendeu, queridas? Isso quer dizer que a salvação é de toda um Israel. Não há separação. Entendeu? Quando você se une a Cristo, se torna um com Ele, você passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a fazer parte do Israel de Deus. Compreendeu, queridas? Isso é magnífico. Eu fico cada dia mais encantada com a palavra de Deus, sabia? Mas hoje, o que acontece? A maioria das igrejas vê Israel de fora, né? Como se... E até criaram uma doutrina chamada doutrina da substituição, que diz que hoje não existe mais Israel, o que existe hoje é a igreja, né? Que Jesus criou a igreja por meio de Pedro, que Israel ficou no passado. Queridos, tá totalmente errado isso, tá? Isso não é bíblico. Então, por conta disso, desses falsos ensinos, eles acabam dando espaço para Satanás, né? E aí acaba criando, tipo, vou dar exemplo aqui, porque são várias doutrinas distorcidas, mas, por exemplo, a doutrina do pré-tribulacionismo é demoníaco isso, amados. Dizer que você, antes da semana de Daniel como igreja, vai ser arrebatado, vai estar no céu comemorando com Jesus as bodas do Cordeiro, enquanto uma outra parte da humanidade vai estar aqui na terra sendo castigada, sofrendo o juízo de Deus, e que depois os que restarem, é tão estranho falar isso, é como se existisse uma terceira volta de Jesus, tá? É como se o papai fizesse acepção de pessoas. Você entende que isso tá errado? Isso é demoníaco, querido. A doutrina pré-tribulacionista que eles criaram, a doutrina escatológica, né, diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, da última semana de Daniel, e que o restante vai ficar na terra, sofrendo o juízo de Deus, enquanto eu estou no céu celebrando e comemorando e me alegrando.
Isso é totalmente errado. Todos nós juntos passaremos pela grande tribulação. Não existe uma terceira volta de Jesus, só existe uma última agora, que é a volta de Jesus, é a segunda. Ele veio a primeira vez e vai voltar agora a segunda vez. E essa segunda vez que ele voltar, ele já vai voltar para casar. Então a igreja já tem que estar pronta e preparada para recebê-lo, limpa e adornada como a noiva do Cordeiro. Compreendeu? Todos nós juntos vamos passar pela grande tribulação. Juntos. E seremos arrebatados juntos. Como uma oliveira completa, judeus e gentios unidos pelo corpo de Cristo. Não tem separação. Tá certo? Então, queridos, vocês veem isso em Efésios 2, que nós lemos na semana passada. A unidade de Cristo é judeus e gentios unidos. É um único Israel, que é o Israel de Deus, que vai subir. Tá? Fala de uma unidade em Cristo em Efésios 2, judeus e gentios juntos, em um só corpo, por meio de Cristo, fazendo parte da família de Deus, o Israel de Deus. Tá certo? Então nós precisamos estar preparados para tudo que vai acontecer. Porque juntos, quando nós estivermos todos unidos, é que nós vamos fazer parte da família de Deus. Então nós que somos gentios, nós fomos enxertados na videira. Entendeu? E por isso nos tornamos judeus pela fé em Abraão, pela fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os patriarcas, dos profetas e de Jesus, porque a oliveira nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, tá? Essa raiz, ela é Jesus. A raiz de Yeshua, HaMashiach, que é o Senhor Jesus, ela é judaica. E quando nós somos enxertados na oliveira, que é a raiz quem manda, não são os galhos. Entendeu? Então eu tenho que me submeter à raiz. Eu tenho que me alimentar da raiz. Porque não sou eu quem vou determinar como as coisas vão ser, mas é a raiz. E essa raiz é Jesus. Então eu preciso, de verdade, me alimentar da raiz. Para que eu possa dar brotos, para que eu possa depois dar flores, para que eu possa frutificar para Deus, para eu entrar e me tornar o Israel de Deus, fazer parte da família de Jesus, eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, das minhas más obras. Aí talvez você diga assim, irmã, eu ando nos caminhos do Senhor, tá? Eu não pratico a maldade, queridos. Deixa eu explicar algo para vocês. Bom só tem um, que é papai. Ele é o único bom. Em Mateus 19, quando um jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, bom só existe um, que é meu pai que está no céu. Eu não sou bom, entendeu? Bom, perfeito, é o nosso papai. Então, tudo que eu fizer fora de Deus, fora das leis de Deus, é mal. Por mais que aos meus olhos pareça bem, é mal. Porque está fora dos princípios de Deus. Por mais que eu ache que, não tem nada demais eu fazer isso daqui. Se não está dentro da lei de Deus, é mal. Como diz a palavra, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. Por que são caminhos de morte e levam para o mal? Porque está fora dos princípios de Deus. Então, tudo que eu fizer fora das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, é mal. Até aquilo que aos meus olhos parece bom. Compreendeu? Então, o que é que o papai está fazendo? Se arrependam dos seus maus caminhos. Reconheçam seus erros. Reconheçam a mim como o único Deus verdadeiro, o Criador, e a Jesus como meu filho que eu enviei para salvar a humanidade. E se convertam a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. E quando ele diz vem, é para dentro, nós temos que entrar em Jesus. Ser enxertados nele. E entrar nele e nos alimentarmos só
dele. Compreendeu? Amém. Glória a Deus. Quando isso acontece, quando eu passo a fazer parte da família de Deus, eu herdo tudo que os judeus herdaram. As bênçãos, as alianças, as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, as beneficências prometidas a Davi e a sua geração. Tudo eu herdo junto. Todas essas coisas eu me torno co-herdeiro de todas as promessas e alianças feitas ao povo de Israel. Você entendeu? Porque agora, como eu fui enxertado, eu faço parte da família de Deus. Eu me tornei o Israel de Deus. Entendeu? As alianças que foram feitas desde Abraão, Isaac e Jacó, Davi e agora em Cristo, passam a servir para mim. Eu faço parte disso agora. Entendeu? Então é por isso que a igreja precisa acordar e passar a se alimentar da raiz. E a raiz é Cristo. Para que ela se torne o Israel de Deus. Ela vai ser enxertada, ela vai começar a se alimentar da seiva que sai da raiz. E essa seiva é a Torá. É os ensinamentos de Deus. São os mandamentos, os estatutos, as leis de Deus, os seus decretos, queridos. É a Torá, os princípios de Deus. Por isso que Jesus, ele é chamado de a Torá viva. Jesus, ele cumpriu a Torá nos seus mínimos detalhes, queridos. Quando ele esteve aqui na terra, em forma de homem, ele cumpriu a Torá nos mínimos detalhes. Ele é a própria manifestação da Torá. Ele é a Torá viva, a palavra de Deus. E assim como ele, nós devemos ser zelosos pela palavra de Deus, mas não como os fariseus, porque os fariseus, eles eram legalistas. O próprio Senhor Jesus diz, eles estão sentados na cadeira de Moisés, está escrito em Mateus 23. E ele diz para o povo, façam tudo o que eles estão ensinando, mas não faça como eles, porque eles ensinam, mas eles não praticam. Ou seja, eles são legalistas. Eles observam as leis, mas eles não as cumprem. Jesus, ele veio para ensinar como cumprir a lei de Deus. Porque a lei sozinha, ela mata. Mas a lei, junto com o Espírito, traz vida. Então, Jesus, ele veio mostrar como é que a gente faz para praticar a lei de Deus todos os dias. É pelo Espírito de Deus que a gente faz. Que a gente pratica a justiça na terra. Que a gente anda nos caminhos do Senhor. A lei junto com o Espírito. A lei, ela não foi de forma nenhuma abolida. Tá certo? Jesus veio trazer um nível mais profundo. Jesus veio nos dizer como devemos praticá-las no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, esses galhos que foram enxertados na oliveira, que somos nós, dará primeiro o quê? Quando ela começa a se alimentar da seiva e praticar as leis de Deus, não só ouvi-las e guardar no coração. Porque a palavra guardar, meus irmãos, não quer dizer que você vai guardar e deixar aqui guardada, sem utilidade. Guardar é ouvir, entender e praticar. Eu tenho que praticar todos os dias as leis de Deus, andar nos seus estatutos, observar os seus mandamentos e princípios. Eu preciso guardar. E guardar significa ouvir, entender e praticar. Todos os dias andar nos seus estatutos. Então, quando eu começo a fazer isso, então eu começo a ser restaurado de dentro para fora. Eu começo a ser limpo, purificado, até que eu venha a ser santificado pelo Senhor Jesus e Ele possa morar dentro de mim. E quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Foi isso que Jesus disse em João 14. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E se você guardar os meus mandamentos e me amar, eu me revelarei a você. E eu e o Pai viremos e faremos dentro de você morada, habitação nossa. Mas é para aquele que guarda. Mas não guardar, simplesmente deixar lá guardado. Mas pratica no seu dia a dia para que haja restauração. Vive de acordo com os princípios de Deus, as leis de Deus, os estatutos de Deus. Guarda os sábados. Pratica as festas de Deus.
Volta à raiz judaica. Compreendeu, queridos? Para que haja restauração. Então Jesus é bem claro em João 14, aquele que não guarda os mandamentos não me ama. Se você me ama, você vai guardar. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Você estuda a lei e os profetas. Toda a Bíblia é a Torá. Toda. Tá? Então é preciso. Então quando eu começo a me alimentar dessa seiva, tá? Então primeiro eu vou dar brotos, depois eu vou dar flores e depois frutos que irão frutificar para Deus. São chamados os frutos do verão. Eu começo a trabalhar no inverno para poder dar frutos no verão. Entendeu? Por isso que Jesus disse em Mateus 24, eu acho que é Mateus 24 também, se eu não estiver errada, que ele diz que nós devemos estar olhando para a figueira. A figueira é Israel. Porque quando ela já estiver dando frutos de verão, é porque o tempo já está próximo. O Pai já está cobrando os frutos do verão. Agora, já é tempo agora de salvação, não amanhã. 40 anos passa assim, ó queridos, muito rápido. É hora agora de frutificar, tá? Então, para frutificar, para fazer parte da família de Deus, o que é que eu preciso fazer? O caminho de volta para o jardim. É preciso retornar às veredas antigas, aos primeiros fundamentos da fé cristã. Jesus, seus discípulos, aliás, como eu já falei para você, aos patriarcas, ao princípio de todas as coisas, o Bereshit que a gente está estudando. Aos fundamentos da fé cristã, né? O princípio de tudo, para que eu possa entender o fim. Então, quando eu começo a fazer esse caminho de volta, eu entendo o fim de todas as coisas. Esse enxerto, ele vai te trazer a sua identidade de volta de filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você entra para a família de Deus e se torna o Israel de Deus, tá? Vai te trazer de volta poder e autoridade de Deus aqui na terra, governo e domínio, então vai te revelar o seu propósito original para o qual você foi criado na terra. Tá certo? E você vai conseguir aqui na terra fazer o propósito, executar o propósito, a missão ao qual você foi criado, para o qual você foi criado, que é estabelecer o governo de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus será aqui na terra, não será no céu. Compreendeu, queridos? Então, quando você começa a fazer esse processo de volta para o jardim, então você começa a entender todas as coisas. O pecado, amados, que entrou no mundo através de Adão, né, de Eva e de Adão, o pecado, ele destrói todas as coisas. Ele distorce a nossa identidade. Só um momento, por favor. Obrigada. O pecado, ele destrói todas as coisas, ele distorce a nossa identidade. A iniquidade, que é o abandono da lei, né, o afastamento das leis de Deus, a prática da injustiça, a violência, que é o ramais, e a injustiça traz o juízo de Deus. Você entendeu? Noé, ele foi avisado sobre o juízo que viria sobre a terra. Nós também estamos sendo avisados. Assim como Noé, nós também estamos sendo avisados sobre aquilo que o papai vai trazer sobre a terra. Nós somos os tissadiques de Deus, os justos de Deus. Tissadik em hebraico. Entendeu? Então, o que é que eu preciso fazer para ser livre do juízo de Deus? Entrar na arca. Refazer a minha aliança com o Senhor e entrar na arca. Podemos fazer um paralelo entre a arca e a morte de Cristo. Pois no momento do Calvário lá, quando Jesus estava sendo crucificado e deu o último suspiro e disse assim, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e depois quando ele falou, está tudo consumado, a Bíblia vai dizer que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e a água jorrou e a terra ficou de luto em completa escuridão. Então, o mesmo que ocorreu no dia da morte de Jesus foi o mesmo que aconteceu no tempo de Noé. As fontes do abismo se romperam e as águas
desceram do céu e invadiram toda a terra. Compreendeu, queridos? Então nós podemos fazer um paralelo entre a arca e a morte de Cristo, que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. Na época de Noé, as águas levaram os ímpios, né? Tomou os ímpios, levou os ímpios, mas Noé, que estava na arca, junto com os seus filhos, foi poupado. Quem estava na arca foi salvo, foi deixado, foi preservado. Deixado aonde? Aqui na terra, para poder reiniciar todas as coisas, porque o reino de Deus é aqui na terra. Então a pergunta é: quem é a nossa arca? Quem é a nossa arca? A nossa arca é Jesus, é Yeshua HaMashiach, é o Senhor Jesus, Ele é a nossa arca. Então o que é que eu preciso fazer para ser livre do juízo de Deus? Entrar na arca. Eu preciso entrar nele. Compreendeu? Eu preciso sair do mundo e entrar nele de uma vez por todas. Sair da religião, sair dos falsos deuses e entrar nele e me alimentar somente dele. Compreendeu, meus queridos? Ele é a arca. Então eu preciso estar em Jesus, enxertado na oliveira e me alimentar da seiva, da raiz judaica, tá? Eu preciso entrar em Jesus. Eu preciso ser crucificado com ele na cruz e passar a habitar dentro dele, para que eu seja preservado. Entendeu? Todos, para entrarem no reino de Deus, vão precisar passar pela cruz. Então, se eu fui enxertada na oliveira, eu entendi a obra da cruz. Eu entendi que eu preciso passar pela cruz, eu preciso ser crucificado com Cristo. Quando eu sou crucificado na cruz com Cristo, quando eu faço morrer o meu eu carnal e Jesus me ressuscita, eu entro na arca. E quando isso acontece, eu passei da morte para a vida. Ocorreu o novo nascimento. Eu nasci de novo. E ele me ressuscitou como uma nova criatura. E agora eu entrei para a família de Deus. O Espírito de Deus passa a habitar em mim. E eu me torno um com o Papai. E agora eu passo a enxergar todas as coisas como elas realmente são, porque a cegueira foi tirada, os meus olhos foram abertos por Jesus. Eu agora consigo entender, discernir as coisas espirituais, porque agora eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Entendeu? Como está escrito lá em João 3, que Jesus disse para Nicodemos: se você é carne, você não pode herdar o reino de Deus, porque aquele que é carne, que é nascido da carne, ele é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito com Deus, é um com Deus. Então eu preciso nascer da água e do Espírito. E só depois que eu nasço da água e do Espírito é que eu passo a ser guiado por Ele. Entendeu? Então, na cruz, quando eu sou crucificado com Cristo, quando eu entendo a obra da cruz e eu passo da morte para a vida, eu nasço de novo. Entendeu? E agora eu passo a enxergar as coisas da forma como ela realmente é. E tudo isso, meus amados, por conta do pecado de Adão, tudo isso foi roubado de mim, foi roubado a minha identidade, foi roubado o meu propósito, foi roubado tudo aquilo que o papai colocou dentro de mim por conta do pecado, foi roubado, o maligno tomou de mim. Então eu preciso tomar de volta. Eu preciso tomar de volta das mãos dele. Eu preciso tomar de volta aquilo que ele me roubou, a minha identidade, o meu propósito, o poder e a autoridade, o domínio e governo que Jesus deu nas minhas mãos lá no início. Eu preciso tomar dele. Eu preciso me posicionar e eu preciso tomar das mãos do Satanás. Eu preciso querer ser livre. Deixar de ser escravo para ser livre.
Eu preciso, e quando eu faço isso e me posiciono e levanto e digo, chega, eu agora quero Jesus, eu quero ser filho de Deus, o inferno se levanta contra você. O reino das trevas se levanta contra você, para não deixar você chegar aonde tem que chegar. Então, quando isso acontece, o que é que eu tenho que fazer? Me submeter à vontade do papai, manter os olhos em Jesus e seguir Jesus para que eu possa entrar na arca e ser salvo. Me submeter à vontade de Deus, me submeter às leis de Deus, todos os dias praticando, para que eu possa ser limpo e voltar ao estado original. Então eu preciso tomar de volta tudo isso que me foi roubado, tá? Então no versículo, voltando para Gênesis 6, no versículo 18, o papai ele diz para Noé, entre na arca tu e os teus filhos contigo. Então o papai ele está dizendo hoje para mim e para você, entre na arca. É momento de juízo, então entre na arca. Porque eu vou fechar a porta e o meu juízo vai descer. Mas aqueles que estiverem dentro da arca, tu e os teus filhos serão salvos. Entendeu, queridos? Porque ele vai fazer descer o dilúvio na terra, não mais com água, com fogo, mas aqueles que estiverem dentro da arca, que atenderem ao chamado do nosso papai e entrarem na arca, serão salvos. Para que depois que terminar o juízo, o papai abra a arca e a gente possa repovoar a terra. Ó, restauração, algo novo na terra. O evangelho original. Entendeu? Que sai da boca de Jesus. Entendeu? Então nós precisamos tomar o poder das mãos do reino das trevas. A palavra arca em hebraico, ela significa Aron. Arca, Aron, né? Ela tem 3 significados, na verdade. Em hebraico, a palavra arca, Aron, significa caixa, baú. Mas também pode ser Teba, que significa cesto, arca de Noé. Então você percebe os paralelos que tem também com Moisés, né? Que o papai levantou para trazer libertação ao povo no Egito. Porque Moisés, para ser livrado da morte, precisou ser colocado dentro de um cesto. Esse cesto ele foi betumado por dentro e por fora, né? A mãe de Moisés passou betume e colocou no rio, para que ele fosse salvo. Então esse cesto também se chama Teba, que remete à arca, a mesma arca de Noé, em hebraico. Só um momento. Mas também significa tibuna, em hebraico. A palavra tibuna, em hebraico, significa entendimento, conhecimento. Então eu preciso entrar na arca, eu preciso entrar em Jesus. Jesus é a Torá viva, é a palavra de Deus viva. Então eu preciso entrar na palavra, eu preciso entrar na Torá. Jesus é a Torá. Ai, irmã, mas eu já levantei a minha mão na igreja, eu já aceitei Jesus, eu já não nasci de novo? Não, queridos. Como você pode ter nascido de novo se ainda existe o pecado dentro de você? Como você pode ter nascido de novo se você ainda está no caminho errado? Se você ainda está em práticas erradas? Lembra do que eu falei a vocês? Caminho mau não é só aquele que pratica a maldade, mas é aquele que anda num caminho diferente do seu papai. Então eu não nasci de novo. Eu só nasço de novo quando eu entro em Jesus. Somente Jesus, sem religião. Compreendeu? Ele é quem me faz nascer de novo. É Ele quem me torna filha de Deus. Então você levantou a mão e aceitou Jesus e foi enganado. Você não nasceu de novo. Porque você ainda tem uma alma suja que precisa ser regenerada. Você levantou somente a mão em testemunho ali a todo mundo de que você agora passaria a crer em Jesus, mas você não entrou na arca ainda. Não passou pelo processo, não entrou em Jesus, não fez o caminho de volta para o jardim.
porque é pela palavra que nós somos limpos e purificados, como diz em Efésios 5. Vamos lá para Efésios 5. Vamos sair aqui um pouquinho de Mateus 24 e vamos lá para Efésios 5. Olha o que é que diz em Efésios. Existem várias passagens na Bíblia que falam que nós seremos limpos pela palavra pura e genuína, pelo evangelho verdadeiro que sai da boca de Jesus. O evangelho simples que sai da boca de Jesus. Olha o que diz em Efésios 5, no versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, a purificar com a lavagem da água pela palavra, a fim de que? Por que Jesus precisa nos limpar, nos purificar e nos santificar? A fim de apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível no Senhor. Seremos limpos, purificados e santificados pela palavra, meus amados, não por doutrinas de homens, não pelo engano, mas por Jesus, porque Ele é a própria Torá viva. Então, quando eu começo a andar com Jesus em relacionamento e me alimentando só dele, eu vou sendo limpo para que eu possa ser apresentada a Deus como igreja gloriosa, ao próprio Senhor Jesus, tá? Porque Jesus, quem vê Jesus vê o Pai, Ele é o nosso Senhor. Então, Jesus e o Pai são um. O termo tibuna, que significa arca em hebraico, significa conhecimento, entendimento. Entrar na arca, obter conhecimento, palavra de orientação, palavra de salvação, frente às dificuldades da vida, aos dilúvios do mundo. Quem está firme na palavra de Deus, por mais que tenha dificuldades e tribulações nesse mundo, não se abala, são como os montes de Sião. Não se abalam nunca, porque estão firmados na rocha que é Jesus. A casa dela foi construída na rocha e não na areia. Em Gênesis 6, no capítulo 13, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 13, então Deus diz a Noé, entre na arca, tu e teus filhos, e é isso que ele está dizendo para nós. E ele disse também, no verso 16, Noé, você fará na arca uma janela no andar de cima, né? Tinha 2 pisos, e faça uma janela. Então, o que significaria essa janela? A arca ela não tinha janelas, né? Só a porta. E depois que Noé entrou com seus filhos e todos os animais, né? A sua mulher, seus filhos, o próprio pai vedou a porta com betume pelo lado de fora. Entendeu? E pediu que Noé fizesse apenas uma janela no teto, no andar de cima. Por que essa janela? Porque eu só devo caminhar com Cristo olhando para o alto, oh glória, olhando para cima, discernindo os tempos. Lembra como é que os sábios antigamente discerniam os tempos? Olhando para o céu, para as estrelas, para a lua, para o sol, para a natureza. Então eu só devo caminhar com Cristo olhando para cima, para que eu possa discernir os tempos, as estações, os dias e os anos, para que eu possa entender as coisas espirituais. Eu tenho que olhar para papai. A igreja ela vai se encontrar com o Senhor nos ares. Então meu socorro ele vem do alto, como diz o Salmos 121. De onde vem o meu socorro? Vem do alto. Então eu sempre tenho que estar olhando para cima. O apóstolo Paulo falou, pensar e olhar nas coisas de cima e não para as coisas terrenas. Entendeu? Então por isso o papai botou uma janela na arca no alto, para que ele só pudesse olhar para cima de onde vinha o socorro, de onde vem o socorro. Quando, então, você precisa entender que a mesma mão que fechou a porta da arca com betume foi a mesma mão que abriu as janelas dos céus e fez romper as fontes das águas do abismo e trouxe juízo para aqueles que são ímpios. Foi a mesma mão. Entendeu?
Então você vê que o juízo de Deus, ao mesmo tempo que ele pune aqueles que não querem andar com ele, os ímpios, ele também traz a manifestação da glória de Deus, ele traz justiça para o povo de Deus. No Salmo 87, o salmista ele vai dizer que ao mesmo tempo que a justiça de Deus, ela tem que andar com a verdade de Deus, a punição de Deus, ela também tem que ser acompanhada de graça e de misericórdia para aqueles que o temem. É por isso que o papai, ele é longânimo, amados. A palavra longânimo quer dizer tardio em se irar, extremamente paciente, até que a pessoa de verdade enxergue e se arrependa. É como diz lá no livro de Coríntios 13, se eu não me engano, 1 Coríntios 13, que fala que o amor ele é benigno, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo espera. Não suspeita mal de ninguém, mas sofre pacientemente até que a pessoa desperte para o amor. Então é por isso que o Pai está o tempo todo convidando as pessoas ao arrependimento. Se você olhar toda a Bíblia, desde que Deus criou o mundo e o homem pecou, que o Pai vem falando com a humanidade para se arrepender e se voltar para Ele. Então nosso papai é longânimo, mas o que nós não podemos esquecer é que existe um calendário de Deus e esse calendário já está se findando. O tempo do fim já está se cumprindo. Então a justiça de Deus, da mesma forma que ela vem carregada, o juízo de Deus, da mesma forma que vem carregada com a verdade de Deus, ela vem acompanhada também de toda a sua graça e misericórdia, de todo o seu amor. É por isso que ele é longânimo, tardio em se irar. E ele vai levantando os seus pequeninos durante todos os tempos para pregarem o arrependimento, pois ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama a pessoa, ele ama eu e você. Ele abomina o pecado, mas ele ama eu e você. E a Bíblia diz que o papai ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para ele. Ele não tem prazer, queridos. O juízo não é algo que o papai gostaria de fazer, mas é algo necessário, que precisa que seja feito para que as leis de Deus se estabeleçam e ele possa habitar no nosso meio. Compreendeu? Oh, glória a Deus, aleluia, boa é esta palavra. Quem ainda está com a alma suja precisa se limpar. Você levantou a mão, aceitou Jesus na sua congregação, mas continua sujo, com a vida torta. Então você precisa entrar na arca, você ainda não entrou na arca. A arca, queridos, era calafetada com betume, por dentro e por fora. Assim também, quando eu entendo a obra da cruz, eu entendo que eu preciso morrer para este mundo, para viver para Deus, eu entendo que eu preciso ser crucificado com Cristo, para que Ele possa me ressuscitar no reino de Deus. Quando eu passo pela cruz e Ele me ressuscita, eu sou blindado de dentro para fora. Eu sou blindado por dentro e por fora contra a iniquidade, contra o pecado. Entendeu? Então eu me torno um ser blindado pelo Espírito de Deus, porque afinal de contas o papai, Jesus, o papai, o seu Espírito, que é o Espírito Santo, estão todos morando dentro de mim agora. Eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus e eu fui blindado com betume por dentro e por fora. E aí nós nos tornamos, fazemos parte da família de Deus, nos tornamos filhos de Deus, o Israel de Deus e testemunho de Jesus aqui na terra, porque assim como ele veio e foi crucificado na cruz, eu também fui crucificada junto com ele. Porque ele não foi sozinho, foi o cabeça, mas o corpo. Entendeu? Então hoje nós estamos vivendo o quê? Como nos dias de Noé. Pregando o arrependimento, assim como Noé fez, pregou para toda a humanidade naquela época e ninguém deu ouvidos. Em Lucas 17, 27 está dizendo que na época de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Não é a mesma coisa que hoje? Às vezes a gente fala e as pessoas não se arrependem, ou às vezes acha que nós estamos loucos, né? Que nada mais vai acontecer, que nós estamos loucos. E disseram a mesma coisa de Noé, até que aconteceu. Entendeu?
E nós temos que entender que o nosso trabalho é esse, pregar o arrependimento. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, pregar o arrependimento. Até que todas as coisas estejam concluídas. Mateus 24:37, Jesus vai dizer que assim como nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. E nós temos que observar, vamos voltar lá para Mateus 24, que lá em Mateus 24, Jesus diz que existiam dois tipos de pessoas. Aquelas que estavam atentas e que obedeceram ao chamado do Senhor e entraram na arca, e aquelas que estavam comendo, bebendo, casando, desapercebidas e não estavam nem aí para as coisas que viriam a acontecer. Existiam dois tipos de pessoas. As que estavam dentro da arca, que atenderam ao chamado de Deus, e estavam dentro da arca, e as que estavam fora da arca. Tá? Então assim acontecerá no tempo do fim, como diz a palavra. Um será levado e o outro será deixado. Durante muito tempo eu acreditei que isso estava falando do arrebatamento, mas não, queridos. O papai me mostrou que está falando do juízo de Deus. E está comparando aos dias de Noé, onde um será levado pelas águas, será levado pelo juízo de Deus e o outro deixado para repovoar a terra. Outro deixado aqui na arca, sendo preservado para que quando acabar o juízo e o pai abrir a arca, a gente possa restaurar a terra. Então um foi levado pelas águas e o outro deixado. Entendeu? Para reinar na terra com Cristo. Porque o reino de Deus será estabelecido aqui na terra. É Cristo e a igreja reinando aqui na terra. Então um vai ser levado pelo dilúvio e o outro salvo, porque entrou na arca. É o que diz aqui em Mateus 24, no versículo 40. Olha o que é que Jesus diz. Versículo 38. Mateus 24, versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do homem no dia... Assim será também, na vinda do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé. Versículo 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, porque um vai ser levado pelas águas e o outro deixado, porque entrou na arca. 41. Estando dois moendo no moinho, um será levado e o outro deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor virá. Entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada, né? Então nós devemos estar vigilantes. Então assim, um foi levado e o outro foi deixado. Um foi levado pelo dilúvio e o outro foi deixado para reinar na terra com Cristo. É essa a revelação do texto. Foi isso que Jesus quis dizer, porque ele está comparando com os dias de Noé. Entendeu? Só que em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está falando sobre o dia da salvação. E o que é que papai está dizendo para mim e para você hoje, para nós? Entre na arca. Porque vocês ouviram, em tempo aceitável, que é hoje, quando vocês vieram até a mim, me ouviram e me clamaram, eu os socorri para a salvação. Então eu te digo agora já é o tempo aceitável, agora já é o dia da sua salvação. Ô glória! Portanto, entre na arca, pois pela fé nós já vemos as nuvens se formando, as nuvens negras, né? E o papai, ele não tem prazer na morte dos ímpios. É por isso que nós estamos pregando o arrependimento em todo o tempo. Então, quem ouvir a voz do Senhor e entrar na arca, será salvo. Compreendeu? Será salvo. Só que a Bíblia também diz que é tão difícil nesses últimos tempos, né? Por que tão difícil? Vamos lá para Timóteo. É uma passagem também já bem conhecida. 2 Timóteo 3, capítulo 1. Aliás, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto:
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os seus, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres que estão desapercebidas, sobrecarregadas de pecado, levadas por todo tipo de desejo, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento de toda a verdade. Por quê? Porque são levadas por ventos de doutrina. Essas mulheres que ele está se referindo aqui é a igreja que está desapercebida, sabe? E aí ela está sendo envolvida e levada por todo tipo de doutrina e elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Por conta do pecado, porque o pecado a deixa cega. E se você está cego pelo pecado, você é levado e enganado por todo tipo de pessoa e por todo tipo de doutrina. Entendeu? Esse tipo de igreja distraída, versículo 7, é aquela que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao entendimento completo da verdade. Por quê? Porque não remove o pecado de si. Não arranca o pecado de si. Porque eu só sou limpo se eu entrar em Jesus. É pela palavra que eu sou limpo. Não é pela palavra do pregador. Não é pela palavra do líder que está ali na frente. É pela palavra de Jesus. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, eu tô aqui pela misericórdia do Senhor, o papai me levantou para estar ensinando a vocês, mas vocês precisam estudar em cada passagem que eu tô dando aqui para vocês. Vocês precisam ser que nem os bereanos. Você tem que pedir ao papai que o Espírito dele, que é o Espírito Santo, te revele todas as coisas. Entendeu? Você precisa ceiar com Cristo todos os dias. Na sua casa. No seu secreto. Amém? Versículo 8. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estas distraídas, essa igreja distraída, tá? Ela nos resiste, ela resiste à verdade. E se tornam homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Mas Jesus, ele diz aqui no versículo 9, eles não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, a sua loucura, como também aconteceu com aqueles na época de Noé. Entendeu? Aí ele diz no versículo 10, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, mas tu tens seguido de perto o meu ensino, tens seguido o meu procedimento, a minha intenção. Você tem seguido a minha fé com longanimidade, com amor, com perseverança. Sofrerá perseguições e aflições, aos quais aconteceu na época da igreja em Antioquia, com Icônio e Listra. Quantas perseguições sofreram, e o Senhor de todas elas livrou os seus. Versículo 12. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus, em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então que nós não cansemos de pregar o arrependimento, conscientes de que nós sofreremos perseguições, nós passaremos por tribulações, nós seremos aborrecidos, como Jesus disse, assim como aborreceram a mim, aborrecerão a vós. Assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Todos os meus no passado passaram por perseguições, tribulações, mas foram minhas fiéis testemunhas até o fim. Então que assim sejam com vocês. Deem testemunho de Jesus até o fim. Sejam fiéis. Compreendeu? Em meio às tribulações,
sejam fiéis. Em meio àqueles que resistem à verdade, sejam fiéis. Quer ouçam e quer não ouçam, sejam fiéis, minhas testemunhas até o fim. Glória a Deus. Entendeu? Por quê? Porque como está escrito em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 ao 9, a gente vai lá. Pois assim como Deus, ele não poupou os seus anjos do juízo, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão e ficaram reservados para o juízo. Versículo 5. Se ele também não poupou o mundo antigo na época de Noé, que Noé foi um pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas que entrou com ele na arca, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6. Se papai condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente, exemplo para os ímpios, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra, ele livrou Ló. Versículo 8. Pois este justo estava habitando em Sodoma e Gomorra e era afligido todos os dias na sua alma por causa da perversidade, da prostituição e da violência em Sodoma e Gomorra, e o nosso papai o livrou. Tá? Assim, sabe o Senhor, versículo 9, livrará da tentação aqueles que são dele, os piedosos, e vai reservar os injustos para o dia do juízo, para que sejam castigados. Então, aqueles que entrar na arca como nós serão poupados, preservados. Se você refaz a sua aliança com Cristo, você não tem juízo sobre a sua vida. Você tem graça e misericórdia do Senhor. O juízo é para os ímpios, aqueles que praticam impiedade. E não se engane, irmãos, o ímpio não é só aquele que está no mundo, não. Tem muita gente dentro daquilo que eles chamam de casa do Senhor, da religião, dos templos religiosos, que dizem que são de Deus, mas cometem impiedade. E o papai está vendo tudo isso, e ele vai purificar a sua casa. Entendeu? É muito forte essa palavra de hoje. Então, para aqueles que dão ouvidos à palavra do Senhor e entram na arca, ele diz, então descansemos na arca da sua salvação, até que tudo tenha sido restaurado, como está em Atos 3, no capítulo 21. Aí voltando lá para Gênesis 6, nós já estamos terminando, tá, queridos? O papai pediu que Noé construísse uma janelinha no teto da arca, né, no 2º piso. E Noé, depois que a arca, depois que acabou todo aquele tumulto, né, Noé começou a enviar uma pomba por aquela janelinha. E a pomba sempre voltava. E ele enviava a pomba para saber se a terra tinha secado. A pomba voltou para Noé e aguardou o tempo para repousar sobre a terra. Então ela ia e voltava, aguardando o tempo em que as águas teriam baixado e a arca teria repousado. E a gente sabe que demorou um tempo, mais ou menos 150 dias, para que a arca repousasse, e ela repousou em cima do cume do monte do Ararat. Mas até o dia do repouso, Noé ficou enviando a pomba, e a pomba ia e voltava, até que uma vez a pomba foi e não voltou, porque ela encontrou repouso sobre a terra. Então, nós que estamos em Cristo, também esperamos o nosso repouso, o nosso descanso. Porque naquela época, onde era a cena de juízo e de morte, depois que a arca repousou, a porta se abriu e Noé saiu para repovoar a terra, agora passou a ser o altar de Deus. Após as águas do julgamento, a terra passou a ser o altar de Deus. Glória a Deus, né? A pomba é a representação do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Papai.
Nós vamos entrar na arca e vamos esperar o juízo passar, as águas baixarem, para poder entrar no descanso do Senhor e habitarmos seguros e em paz no reino de Deus que será aqui na terra. Entendeu, queridos? É isso. Então, assim, nós que somos de Deus, precisamos entender a justiça, o juízo e a retidão de Deus. Nós precisamos compreender todas as coisas, tá? Então, para aqueles que dizem assim, que tá demorando, tudo isso já passou, nada disso vai acontecer, olha o que é que o papai nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 4 ao 9. Vamos do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Sabes, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando, seguindo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, como desde o princípio da criação, nada mudou. Versículo 5. Eles, de propósito, ignoram isto. Eles ignoram o quê? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água existiu, subsiste. Versículo 6. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, versículo 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano como um dia. Desculpa, eu vou repetir. Versículo 8, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9, o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo, para quê? Para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Mas como eu falei para vocês, o dia do Senhor ele vem com um ladrão para aqueles que não estão esperando, que está desapercebido, distraído. Mas nós que somos de Deus, sabemos discernir os tempos e as estações. E pelo calendário de Deus, esse dia está muito próximo. Então, hoje já é o dia de salvação. Hoje já é o dia de aceitar o chamado de Deus e entrar na arca, queridos. Não amanhã, hoje. Para que a gente possa entender a justiça, o juízo e a equidade, que é a retidão do Senhor. Entendeu? No livro de Amós 3, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor vai dizer: certamente o Senhor Deus, ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o papai ele está convidando a todos para entrar na arca. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por ele, nenhuma alma se perderia. Só que eu não posso querer servir a Deus do meu jeito. É um reino, é uma monarquia. O rei desse reino é Jesus. E esse reino tem princípios, leis, mandamentos, decretos. Nós precisamos seguir. Agora, graças ao próprio papai, que ele, além de ser rei, é pai. Então, quem melhor para cuidar dos seus filhos do que um pai? Mas nós temos que andar nos caminhos do Senhor, seguindo as suas leis e nos submetendo à vontade dele. E ele deu ao seu filho toda a primazia.
a Jesus. Então nós precisamos entrar em Jesus, querido. Nós precisamos entrar na arca para que haja salvação. Então o papai ele estava me dizendo o seguinte: nós estamos nesse propósito da santa convocação. Estamos nos consagrando para Deus. No dia 22 de abril nós vamos festejar, celebrar juntos a festa de Pêssar. Nós vamos passar pela cruz. Nós vamos celebrar a festa de Pêssar. Como nós falamos aqui, eu falei para vocês, nós fizemos um paralelo entre a arca e a morte de Cristo. Então, quando eu passo pela cruz, eu entro na arca. Nós vamos entrar na arca e o papai vai fechar a porta por fora. E o juízo do papai sobre esta terra vai descer. O juízo do papai sobre esta terra aqui, chamada Brasil, vai descer. Essa palavra que eu estou te dando é para o final dos tempos mesmo, que vai acontecer de maneira literal quando Jesus voltar. Mas eu falei para vocês que o papai me revelou que esse ano nós já vamos viver um ensaio do tempo do fim. Então no dia 22, quando nós passarmos pela cruz de Cristo, nós vamos entrar na arca. O papai vai fechar essa arca por fora e o juízo de Deus vai descer sobre esta terra. O papai me mostrou em Ezequiel 20 que ele vai acender um fogo consumidor, que vai consumir, que vai purificar toda esta terra para ele, desde a região sul até a região norte. E por que ele fala da região sul? Porque na Bíblia, toda vez que está falando da região sul, está falando da casa de Judá, está falando de Jerusalém. Então, o fogo consumidor de Deus que vai descer, vai começar pela casa de Deus, por aquilo que eles chamam da casa de Deus. Então, pessoas que estão servindo a Deus e não querem se arrepender e resistem ao Senhor e continuam cometendo pecado. Líderes que estão desviando o povo de Deus. Eles não entram no reino e ainda impedem as pessoas de entrar no reino. Estão enganando o povo de Deus. Estão cometendo impiedade em oculto, achando que Deus não está vendo, mas Ele está vendo todas as coisas. Então esse fogo vai começar a consumir o pecado, vai começar a purificar o templo, vai começar pelo sul, pela casa de Deus, e vai chegar até o norte. E toda essa terra chamada Brasil vai ser purificada para o Senhor, para que a gente possa sair da arca, depois que todo o juízo for cumprido, e começar a restauração dessa terra, porque o papai ele tem promessas de restauração para esta terra chamada Brasil, queridos, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores. Então o convite hoje é: entre na arca. A hora é agora, o momento é chegado, não é depois, é agora. Entre na arca, se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam verdadeiramente a Jesus e entrem na arca, entrem em Yeshua HaMashiach, entre no próprio Senhor Jesus. Nós vamos fazer isso no dia 22, nós vamos entrar e vamos entrar com o nosso Brasil na arca. E o juízo de Deus vai descer. E esse fogo só vai parar quando toda a vontade do Senhor for cumprida neste lugar. Amém? Que vocês fiquem nessa palavra. Ah, eu já ia me esquecendo. Hoje eu vou passar um dever de casa para vocês. Porque em Provérbios 2 vai dizer assim, antes que eu me esqueça. No livro de Provérbios 2, o papai já me lembrou aqui, antes de eu finalizar, tá? Em Provérbios, queridos, no Provérbios 2 vai dizer que nós precisamos entender a justiça, o juízo e a retidão de Deus. Provérbios 2, a equidade. Mas nós só temos como entender todas essas coisas pela sabedoria que Deus nos dá. É o Senhor quem nos dá a sabedoria e o entendimento, para que a gente possa discernir todas as coisas. Então eu vou deixar como lição de casa para vocês, além de todos os textos que nós lemos, eu gostaria que vocês lessem Provérbios. Capítulo 1 de Provérbios, capítulo 2 de Provérbios, capítulo 3 de Provérbios todo. Leia, medite, peça ao Senhor Jesus
para Ele te revelar o que está escrito pelo Espírito Santo. Leia, porque nós só vamos ter entendimento, toda a sabedoria só nos é dada, todo o entendimento das coisas de Deus, todo o entendimento da Torá, toda a sabedoria, a gente só vai conseguir entender se ela for dada por Deus, se a gente entrar em Jesus, porque Ele é a Torá viva. Compreendeu, queridos? É que a gente vai poder entender todas as coisas, é que nós vamos sendo limpos. Então, leia e medite em Provérbios, do 1 ao 3, completo. E deixe essa palavra ruminar dentro de você. Sabe o que é ruminar, queridos? Ruminar é, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um animal ruminante, a vaquinha, a vaca, o boi. Por que eles são animais ruminantes? Porque eles comem o alimento vai para o estômago. Depois que esse alimento vai para o estômago, ele volta novamente para a boca do boi e o boi continua mastigando, ruminando, tá? Até que ele vá para o estômago. Então, esse trabalho de você estar ruminando, de você estar entendendo dentro de você a palavra, para que você possa tirar a seiva da raiz e isso venha te alimentar. É assim que a gente cresce na graça e no conhecimento de Deus. É lendo a palavra, pedindo que o Espírito Santo nos revele o sentido daquela palavra, exatamente o que Jesus quis dizer com aquilo, e deixar essa palavra dentro dos nossos corações, ruminando ali, ó. Você vai entendendo, você vai meditando, você vai fazendo perguntas para Deus, pedindo para Ele te entender. Então isso é semelhante ao ruminar das vaquinhas e do boi. Entendeu? Que enquanto eles estão mastigando ali o alimento, eles estão tirando os nutrientes, os sais minerais, as proteínas, que vai fazer bem para o corpo deles. Tá certo? Então, meditem em Provérbios, tá bom? E entre na arca enquanto é tempo. É isso que nós vamos fazer no dia 22. Fiquem todos na paz do Senhor, um Shabat abençoado para todos. E se assim o Senhor permitir, se for da vontade dele, no próximo sábado a gente vai estudar sobre o Shabat, tá bom? Tem algo maravilhoso de Deus no Shabat, em guardar o sábado, em santificar o sábado do Senhor. Tá bom, amados? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com esta palavra. Que papai abençoe todos vocês grandemente, tá? Shabbat Shalom para todos. Um abraço.